Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma quinta-feira, ao nosso pequeno estudo, nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho de hoje. Os grãozinhos trazem para a gente hoje ainda o capítulo 28, coletânea de preces espíritas, a prece dominical, na oração dominical. Nós vamos continuar com o Pai Nosso. E aqui a parte de hoje: seja feita a vossa vontade na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho com relação ao pai, do inferior para com o superior, quanto não deve ser maior a da criatura com relação ao seu Criador? Fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e se submeter, sem murmurar, aos vossos decretos divinos. O homem a isso se submeterá, quando compreender que sois a fonte de toda a sabedoria e que sem vós ele nada pode. Então fará a vossa vontade na terra, como os eleitos no céu. Gente, nós temos que ser sempre humildes perante o nosso Pai, perante o nosso próximo. Nós sabemos que Deus nos dá tudo aquilo que nós precisamos, E o que nós precisamos sempre vem no momento certo, na hora certa, E se nós acreditamos nisso, nós temos que nos resignar e ter a paciência de saber esperar as coisas chegarem para a gente, porque Deus sabe tudo o que a gente precisa, não é? Então nós temos que aceitar isso com gratidão, porque se Ele está nos dando algo de que a gente precisa, a gente não está deixando de ser amparado em momento nenhum, Então, a vontade dele tem que suplantar a nossa e nós temos que entender isso. A vontade dele suplanta a nossa e nós temos que entender isso, E aceitar, porque ele é responsável por nós, pela nossa criação, pelo nosso crescimento. Então ele quer que a gente cresça mesmo diante do sofrimento, porque o sofrimento é aprendizado e aprendizado é crescimento. E se nós estamos aqui na Terra para crescer, necessariamente nós teremos que passar por todas as nossas provas, E com gratidão no coração. Porque se o Pai está nos dando provas difíceis, é porque Ele sabe da nossa capacidade, porque Ele sabe da força que deu a nós para que nós passemos nessas provas. E tem que ser feita a sua vontade sempre, porque qual que é a vontade do Pai? A vontade de ver todos os filhos chegarem ao termo de suas provas, com gratidão no coração, com amor no coração, com humildade, para que ele possa, vamos falar assim, ter orgulho da sua criação. Então, a vontade do Pai, ela tem sempre que ser respeitada. Nós aqui não temos nossos filhos e nós não desejamos o melhor para eles, E o melhor para eles, às vezes, não é o que eles acham que é o bom para eles, que é o que eles querem, que é o que eles precisam. Não, o melhor para eles é aquilo que a gente acha que é bom, porque nós já vivemos, já sabemos o que nós temos que fazer, o que nós tínhamos que fazer. Nós já demos o exemplo daquilo que nós tínhamos que fazer. E o filho, se baseando nos exemplos do pai, ele vai crescendo devagar.
E assim é com a gente perante Deus. A gente crescendo devagar, né? A gente vai dando alegria para o Pai, porque Ele sempre quer o melhor para nós. Né? Nenhum pai quer o pior para o seu filho. Todo pai quer o melhor para o seu filho. E o Pai sabe do que nós precisamos, né? E o que nós merecemos. Então vamos respeitar a vontade do Pai sempre. Que seja feita a sua vontade. Aqui na terra, como lá no plano espiritual. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, capítulo 10 ainda, na Lei de Liberdade, a questão 857. Há homens que enfrentam os perigos dos combates com certa persuasão de que sua hora não chegou. Há algum fundamento nessa confiança? Muito frequentemente, o homem tem o pressentimento do seu fim, como pode ter o de que não morrerá ainda. Esse pressentimento lhe vem dos seus espíritos protetores, que querem adverti-lo a estar pronto para partir, ou que levantam sua coragem nos momentos em que ela lhe é mais necessária. Pode-lhe vir ainda da intuição que tem da existência que escolheu, ou da missão que aceitou e que sabe dever cumprir. Gente, aqui eles falam, né, na linguagem antiga, né, de 1850 e poucos, né? Há homens que enfrentam os perigos dos combates com certa persuasão de que sua hora não chegou. Os combates, o que ele falou aqui foi que naquela época era muito comum, né, o combate, o homem ir à guerra, né, ou mesmo lutando contra o seu próximo mesmo aqui dentro dessa terra, dentro desse país. Então, era muito comum o homem ir com aquele ímpeto, né? Eu sou invencível, eu sou invencível. Então, ele sabia, ele tem o pressentimento trazido pelos seus espíritos protetores, pelo seu anjo guardião, né, de que não era a hora ainda dele desencarnar. Então ele cria dentro de si, né, uma coragem a mais, porque ele está sendo intuído, né, de que não é a hora dele, então ele vai, luta, ganha, né, batalha e vence. Mas isso sempre vem com a intuição, né, dos espíritos protetores e do seu anjo guardião. Todos nós temos nossos espíritos protetores, nossos anjos guardiões, né? E no momento em que a gente está precisando de força, eles vêm e dão essa força para a gente, né? E às vezes, né, a gente tem muito aflorada a intuição, né, de que não vai acontecer nada. A gente vai fazer hoje, vai fazer um esporte, como diz, um esporte radical, né? E sabe, vou fazer porque não vai acontecer nada comigo, eu tenho certeza disso, tal. Não está na minha hora, tá? Isso é tudo influência espiritual, né? Porque quantas vezes a gente vê notícia aí de um atleta que está fazendo um esporte radical, vamos colocar um base jump, né? Um base jump, o atleta pula preso por uma corda e essa corda vai e se arrebenta. Ele foi no ímpeto, na coragem de que não ia acontecer nada, que ele não ia morrer. Mas e aí? Arrebentou a corda dele e ele morreu, né? Desencarnou. Então, gente, a gente tem por missão, por nossa obrigação, cuidar do nosso corpo, não é? Então, vamos procurar cuidar do corpo. Na hora certa, a gente vai ter que ir embora, de todo jeito, né? A gente não sabe, a gente tem as intuições, que não é a hora. Mas e aí? E se a gente está sendo intuído aí para adquirir força, porque de outra maneira a gente não poderia desencarnar? É um caso a pensar, é um caso a refletir, né? Ouvir ou não ouvir nossas intuições. Isso aí vai entrar o quê? Nosso livre-arbítrio.
mais uma vez, tá certo? Peço desculpas pelas minhas palavras de hoje, às vezes saíram meio desconexas, mas o sentido é um só, tá? Vamos cuidar do nosso corpo, porque o espírito precisa do corpo, né? E vamos cuidar do nosso espírito, porque o nosso corpo precisa do nosso espírito. Todos têm que evoluir, todos têm que crescer. Vamos dar chance para o corpo adquirir, né, vitalidade sempre. Vitalidade sempre. E vamos lutar para nos preservar de todos os perigos. A gente não tem que correr perigo porque está achando que não vai acontecer nada. Tá? Vamos cuidar sempre de preservar o nosso corpo. O máximo que a gente puder. Uma hora não tem jeito, uma hora a gente tem que ir embora, né? Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos proteja e nos dê tudo aquilo que a gente necessita, né, para passar esse dia de hoje mais tranquilamente. Fiquem todos com Deus, até amanhã se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.